Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui da pós-graduação de Direito Previdenciário da Faculdade Legale. Eu sou o professor Denner Ângelo e estarei com vocês dando continuidade, à reforma previdenciária do Estado de São Paulo, a Lei 1354 de 2020. Vamos falar agora sobre a segunda regra de transição. Para quem vem acompanhando os nossos encontros, eu disse aos senhores que iria falar sobre a decisão do STF da conversão do tempo especial em tempo comum dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social. Foi julgado procedente, o servidor público terá direito à contagem desse tempo diferenciado, como acontece no regime geral de previdência social. Entretanto, até a data de gravação desse vídeo aqui, eu não tive ainda a publicação da decisão do STF na íntegra. Então, estou aguardando a publicação para que a gente possa comentar com vocês com maiores detalhes. E isso vai abrir, assim, um campo para nós, militantes do regime próprio de previdência social, excepcional, tá? Nós teremos aí a conversão, teremos a análise do tempo especial, mas vamos deixar para o próximo encontro, que acredito que até lá já tenha, assim, sido publicada a decisão para que possamos conversar juntos e trocar uma ideia, beleza? Bom, vamos lá então falar sobre a segunda regra de transição da Lei 1354, que fala sobre a reforma previdenciária do Estado de São Paulo. Então, nós temos aqui o artigo 11, que trata da segunda regra de transição para o quadro geral. Esse quadro geral é para todos os servidores, excluído aí o quadro do magistério, ok? Ressalvar o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo artigo 10. Então, nós temos o 10, quem viu o encontro passado, a primeira regra de transição. O servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social. E agora volto na tela. Ele é uma regra de transição que será aplicada para quem já estava no ingresso no serviço público anterior à publicação desta reforma previdenciária, desta lei complementar, tá? Mas vinculado ao quê? A um regime próprio de previdência social. Então, na prática, o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, um servidor público ocupante de cargo exclusivamente em comissão. Esse cargo exclusivamente em comissão, nós já vamos ver isso em aula, tá? Mas adiantando as questões práticas com os senhores, a emenda constitucional 20 de 98 fala que o cargo exclusivamente em comissão, ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência social. Então, em que pese eu seja um servidor público, eu não estou vinculado ao regime próprio. Então, esta regra de transição específica do Estado de São Paulo, ela trouxe esse requisito. Olha, teria que ter ingressado no serviço público antes da publicação desta lei complementar, mas vinculado ao regime próprio de previdência social. Nós não temos esse ingresso no serviço público aqui no sentido amplo, nós temos no sentido restrito. Serviço público desde que vinculado ao regime próprio de previdência social. Vamos voltar lá. Até a data de entrada em vigor desta lei complementar, que foi dia 7 de março de 2020, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. E aí, 57 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem. 30 anos de tempo de contribuição a mulher, 35 anos de tempo de contribuição o homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, tanto para a mulher quanto para o homem. E 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Volta a tela para mim. O que nós temos aqui? No estado de São Paulo, nós temos servidores que mudam de nível do cargo ou classe daquele cargo, aquela carreira. Tá? Então, para que eu possa me aposentar, se eu tiver direito à paridade ou integralidade daquele provento, de aposentadoria, daquela remuneração que eu estou ganhando, eu teria que cumprir esses 5 anos naquele nível ou classe ao qual foi alterado a minha carreira durante a minha vida funcional. Tá? Então, por exemplo, eu cumpri todos os requisitos, só que há 2 anos atrás, meu nível de 1 passou para 2. Eu ganhava ali um valor X, foi para 3X quando passou para o nível 2.
Então, eu teria que ficar 5 anos nesse nível 2 se eu quiser levar essa remuneração, tá, para a aposentadoria, ok? Bom, vamos lá? Só isso? Não. Terá aquele famoso pedágio, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos a mulher e 35 homem. Então é só isso? São só essas regras? Sim. Mas como é que fica isso na prática? Aqui a gente vai falar da regra, mas a gente não vai falar da prática. Então vamos falar da prática, né, pessoal? O que mais vale aqui, né? Então, como que fica isso na prática? Um caso prático. Marcos, então, um homem, tá? A data base dos cálculos aqui, 25 de setembro de 2020. Nós temos, nasceu 1º de março de 1963, então ele está com 57 anos. Ele ingressou no serviço público em 1º de fevereiro de 1997 como oficial escriturário. Perfeito. Peguei o olerite dele lá do estado de São Paulo e vi que ele contribui para a SPPrev. Perfeito, sem problema algum, está lá, vinculado ao regime próprio, direitinho. E ele possui uma certidão de tempo de contribuição emitida pelo Regime Geral de Previdência Social, pelo INSS, já averbada, no total de 8 anos, 7 meses e 15 dias. Aí vem a primeira pergunta para essa regra. Ele ingressou no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até 6 de março de 2020, porque dia 7 já foi publicada a reforma. Sim, o ingresso dele no serviço público vinculado ao regime próprio se deu dia 1º de fevereiro de 97. Se essa resposta foi sim, eu já vou partir para os demais requisitos. Então vamos lá. A idade. Qual seria o requisito da idade? 60 anos homem. Quanto o cliente tem? 57 anos. Quando ele vai completar 60 anos? É 1º de março de 2023. Qual outro requisito? Tempo de serviço público. Não tem que ter 20 anos? Quanto ele tem? 23 anos, 7 meses e 25 dias. A previsão, ok, já cumpriu. Ele teria que ter 20, ele tem 23. Perfeito. Tempo no cargo, no nível, na classe. Ele não mudou de nível, de classe, continua no mesmo cargo. Então, ele teria que ter 5 anos. Ele tem 23, 7 e 25. Da onde eu peguei esse tempo aqui? 1º de fevereiro de 1997 até 25 de setembro de 2020. Ok, a previsão já está cumprida, tá? E aí vem o tempo de contribuição. Ele teria que ter 35 anos, tá? Até 6 de março de 2020. Qual a situação dele ali em 7 de março de 2020? 31 anos, 8 meses e 21 dias, que foi a data de entrada em vigor da Lei Complementar 1354. 31 anos, 8 meses e 21 dias. Quanto que faltava para 35 anos? 3 anos, 3 meses e 9 dias. O pedágio seria do valor de 3 anos, 3 meses e 9 dias, somando o 100% do valor do pedágio, certo? Que seria a diferença mais o pedágio, 6 anos, 6 meses e 18 dias. Ele teria que trabalhar a partir de 7 de março de 2020, inclusive, mais 6 anos, 6 meses e 18 dias, daria 25 de setembro de 2026. Professor, estou começando agora na Previdência, no Previdenciário, está uma loucura. Me explica melhor como é esse cálculo do pedágio. Vamos lá, pessoal, para que não fiquem dúvidas. Vamos detalhar esse cálculo do pedágio. O que seria esse pedágio de 100% da diferença do tempo que ele possui em 7 de março de 2020 para o tempo devido? Ou seja, ele teria que ter quanto tempo para aposentar? 35 anos. Está aqui, 35 anos, 0 meses, 0 dias. Quanto o servidor, seu cliente, tinha em 7 de março de 2020? 31 anos, 8 meses e 31 dias. Quanto que dá 35 menos 31 anos, que é o tempo que ele tem? 3 anos, 3 meses e 9 dias. Por que um pedágio de 100%? Porque eu teria que aplicar o mesmo valor da diferença, é 100% o valor do pedágio. Se fosse um pedágio de 50%,
aqui de 3 anos seria 2 anos e meio, aqui de 3 meses seria 1 mês e meio, certo? Então, não, é o pedágio de 100%. Então, o mesmo valor da diferença é o tempo que ele tem que pagar de pedágio. Então, quanto que falta para ele trabalhar além desse tempo? 6 anos, 6 meses, 8 dias, que seria a soma desses dois valores, tá? O valor da diferença mais esse pedágio de 100% da diferença, ok? Ou seja, a partir de 7 de março de 2020, terá que trabalhar por mais 6 anos, 6 meses e 18 dias. Por isso que dá 25 de setembro de 2026. Ok? Sem erro quanto a isso? Então, como a gente tem que calcular esse pedágio? Esse pedágio é o valor da diferença do tempo devido para o tempo que ele tem. Um menos o outro dá o valor da diferença. Quanto é de pedágio? 100%? Então, se é 100%, é o mesmo valor. Somando os dois, o tempo a crescer, 6 anos, 6 meses e 18 dias. Ok? Bom, e aí, como é que fica essa segunda regra de transição para o magistério? Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, serão reduzidos para ambos os sexos requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Então, a mulher professora, 52 anos de idade, o professor, 55. O tempo de contribuição para a professora, 25 anos, para o professor, 30 anos. Mas não tem redução para os 20 anos de efetivo exercício no serviço público e nem para os 5 anos no cargo, nível, classe em que for concedida a aposentadoria. Tem pedágio? Também tem um pedágio de 100% do que um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de 25 anos a mulher e 30 anos o homem, que é esse pedágio, esse valor a mais para ele cumprir para chegar nos 25 e para chegar nos 30 anos, tá? Bom, e como que será o cálculo desses proventos? Nós temos aqui, tanto para o magistério como para o quadro geral, a totalidade da remuneração do servidor público, ou seja, ainda eu tenho essa integralidade, tá? No cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, observado que o disposto no parágrafo 8º do artigo 10, que nós falamos já no encontro passado, que será considerada como a última remuneração do servidor, tá certo? O valor constituído pelo subsídio, pelos vencimentos e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes observados os critérios legais. Então, nós não temos mais aqui incorporações de vantagens de cargos de maior remuneração, nós não temos aqui vantagens temporárias, tá? É aquilo que é acrescido por lei, incorporado por lei, ok? Bom, para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos 5 anos no nível classe em que for concedida a aposentadoria. Então, nós temos aqui ainda o conceito da integralidade, veremos que será corrigido pela paridade esta regra no próximo momento, só que quero lembrar os senhores que eu só poderei aplicar esta integralidade da última remuneração, observado qual é o conceito da última remuneração na própria lei complementar, se o servidor ingressou até 31 de dezembro de 2003. Lembrando aos senhores que a partir da emenda constitucional 41 de 2003, eu não tenho mais a integralidade, a última remuneração. Então, todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público, isso é regra geral, a partir de 31 de dezembro de 2003, tá? Eu não tenho direito mais à integralidade nem à paridade. Tudo bem? Então, a integralidade na composição dos proventos e a paridade na correção dos proventos. Então, voltando,
Eu tenho direito ainda à última remuneração nessa situação, nesta regra de transição? Tenho, legal. Mas, além de cumprir todos os requisitos, eu teria que meu ingresso no serviço público, e aí digo aos senhores, ingresso no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social deveria ser até 31 de dezembro de 2003, ok? Vamos voltar para o quadro. Então, o que nós temos aqui, em resumo, a última remuneração. E quais são os requisitos? Ingresso no serviço público com vinculação ao regime próprio até 31 de dezembro de 2003 e 5 anos no nível classe em que for concedida a aposentadoria. No cargo em que for concedida a aposentadoria. Ok? Atenção, só lá no parágrafo 4º, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do item 1 do artigo 11, do parágrafo 2º, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Ou seja, eu não posso ganhar mais do que aquilo que eu ganhava em atividade. Mas, professor, eu não ingressei no serviço público vinculado ao regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003. Como é que fica a minha situação? Olha, vai lá para o item 2. E aí o que diz o item 2? A 100% da média aritmética definida na forma prevista do caput, do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 7º, e está aqui o artigo 7º para os senhores, para o servidor não contemplado no item 1 desse parágrafo. Ou seja, se eu ingressei no serviço público, tá? Depois de 31 de dezembro de 2003, eu já não tenho direito mais à minha última remuneração. Então, mas eu tenho direito à retransição, porque eu estava no serviço público quando foi publicada a lei complementar da reforma do Previdenciário do Estado de São Paulo. Então, eu terei direito a me aposentar por essas regras de transição trazida aí no artigo 11. Entretanto, se eu não ingressei antes, o meu cálculo não será, antes de 31 de dezembro de 2003, meu cálculo não será pela última remuneração, mas sim 100% da média. E essa média, pessoal, é a mesma média lá do regime geral de previdência social. Julho de 94 até a data da concessão do benefício. Ok? Beleza? Então, está aqui só para os senhores, vamos voltar na telinha, o artigo 7º que fala sobre o cálculo da média de 100% de todo o período, de julho de 94 até a concessão do benefício, podendo excluir também as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo exigido para a concessão do benefício, tá certo? E vedado a utilização desse tempo excluído para outros fins, tá? E como fica o reajuste desses proventos? Está lá no parágrafo 3º do artigo 11. As aposentadorias concedidas nesse artigo não serão inferiores ao salário mínimo, parágrafo 2º do artigo 201, da Constituição Federal, e serão reajustados na mesma forma e na mesma data dos servidores ativos, ok? Sendo estendido aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar, e incluídos os decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas os termos do disposto no item 1 do parágrafo 2º. Ou seja, volta a tela para mim. Se eu cumprir todos os requisitos lá da regra de transição, da segunda regra de transição, e eu ingressei no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 e fiquei ali 5 anos naquele cargo, naquele nível, tá? Naquela classe, daquele cargo, e me aposentei, preenchi todos aqueles requisitos, eu poderei ter os meus proventos calculados pela última remuneração e reajustados conforme a paridade. O que é legal da paridade é essa transformação, essa reclassificação do cargo. Ou seja, eu sou dentista, aposentado como dentista, tá lá. O salário base do dentista, do cargo de dentista do estado de São Paulo é R$ 2.500.
entra lá o governador que a filha dele é servidora pública como dentista, e eu já sou aposentado como dentista, e ele dá uma reclassificação do padrão de vencimento daquele cargo. Ao invés de estar se pagando R$ 2.500, ele vai passar a dar um dissídio coletivo de 15% para todos os cargos, mas o dentista de R$ 2.500 vai passar a receber R$ 5.000. O que vai acontecer para quem está aposentado com paridade terá esse reflexo nos seus proventos. Essa é a grande vantagem da paridade. Mas eu não ingressei antes de 2003, e aí como é que fica a minha situação? Será reajustado pela manutenção do valor real. Na mesma data utilizada para fins de reajustes do benefício do regime geral de previdência social, com uma observação: utilização do índice de preços ao consumidor, o IPC. Lembrando que o regime geral de previdência social utiliza o INPC. E o Estado de São Paulo, para a correção dos proventos que não foram reajustados pela paridade, que é o mesmo índice que está na ativa, utiliza-se o IPC. Ok? Então, quem aposentou pelas regras ali, as regras de concessão são iguais, tá? Mas quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e cumpriu 5 anos naquele cargo, no mesmo nível, na mesma classe, eu terei direito a reajuste pela paridade. Para quem não cumpriu os requisitos daquele item 1, o reajuste do meu benefício será pela manutenção do valor real. A mesma data do regime geral com o índice do IPC. Professor, como é que fica isso no quadro? Tá aqui, pessoal, resumidinho para os senhores, tá? Quadro geral mulher, só se aplica seu ingresso no serviço público vinculado ao regime próprio se deu até 6 de março de 2020. Resumo da aula, hein? Idade mínima, 57 anos. Tempo de efetivo exercício de serviço público, 20 anos. Tempo no cargo efetivo nível classe que for concedida a aposentadoria, 5 anos. Tempo de contribuição, 30 anos. Mais o quê? Um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da lei complementar, 7 de março, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, que é o pedágio de 100%. A última remuneração e a correção pela paridade se o ingresso no serviço público vinculado ao regime próprio se deu até 31 de dezembro de 2003 e mais 5 anos no nível classe no cargo que se der a aposentadoria. Se não tem, 100% da média de todo o período de julho de 94 até a concessão do benefício, mais a correção do valor real, IPC, na mesma data do regime geral. Como fica para o homem? Outra tabelinha, a mesma coisa, 60 anos, 35 de contribuição, a última remuneração, correção pela paridade, nas mesmas regras da mulher, se não, a média. Para o professor, mulher, professora, 52 anos, 25 anos, também o pedágio 100%, e a mesma situação na composição dos proventos e no reajuste. E para o professor, 55 anos, 30 anos de contribuição, o mesmo pedágio e a mesma regra para a concessão dos proventos. A mesma regra para a correção dos proventos, perdão. Bom, pessoal, nos veremos no próximo mês. Quem sabe já saiu publicado a decisão do STF, vou abordar um pouco com vocês aqui essa conversão do tempo especial. Se não saiu publicado ainda, vou dar continuidade às regras da reforma previdenciária do Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos vocês e força, porque o mundo previdenciário, gente, tá deixando a gente de cabelo em pé, né? Muito sucesso a todos vocês. Dúvidas? Deixem lá no direct do Instagram que o professor dá uma olhada, aquilo que foi interessante, a gente vai montando os próximos blocos com as dúvidas aí que nós teremos na prática do nosso dia a dia, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, pessoal!